Bem, boa tarde a todos. Agradecer ao Dr. Fernando Alfaiate e ao Dr. Mário Tavares da Silva, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da estrutura de missão Recuperar Portugal. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para cá voltar, porque já não é a primeira vez, já é a segunda. Quero, obviamente, saudar os senhores deputados dos grupos parlamentares que estão presentes nesta subcomissão. Por isso, esta reunião tem por objetivo, no âmbito da subcomissão de acompanhamento dos fundos e do PRR, fazer, de alguma forma, a monitorização e o acompanhamento daquilo que é, neste caso concreto, o PRR, e por isso agradecer a vossa presença, porque é isto que esta comissão faz ou tenta fazer no dia-a-dia, avaliar e acompanhar a execução dos fundos e dos projetos que temos para executar. Por isso, sem mais delongas, eu dava aqui só um conjunto de regras, digamos assim. A entidade tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Já vi que trouxeram uma apresentação, o que é bom. Agradecemos também a apresentação que foi distribuída aos grupos parlamentares. E depois seguem-se rondas de intervenções para os grupos parlamentares, pelos respectivos tempos, fim dos quais a entidade tem o mesmo tempo para poder responder. E depois, no caso de os grupos parlamentares quererem fazer uma segunda ronda, farão até o tempo máximo de 2 minutos e a entidade responderá de uma forma global no somatório dos tempos. Pronto, regras estabelecidas, eu passava a palavra ao Dr. Fernando Alfaiate para uma intervenção. Tem 10 minutos atribuídos para essa apresentação. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar e agradecer também a oportunidade para fazer um ponto de situação sobre o PRR aqui nesta subcomissão e passaria então rapidamente a fazer aqui uma apresentação rápida, seguindo também aquilo que foi o PowerPoint que disponibilizei para esse efeito. Portanto, dar nota do seguinte, portanto, não entrando aqui em detalhe sobre as particularidades deste mecanismo, mas merece sempre uma atenção especial referir que este mecanismo é um mecanismo específico que surge com o objetivo de recuperar, portanto, de uma crise pandémica que teve consequências devastadoras sobre a parte social e a parte económica, e este mecanismo surge como um instrumento financeiro dedicado exclusivamente com essa particularidade adicional àquilo que era, portanto, o orçamento plurianual da União Europeia definido para esta década que até 2030. Este plano abarca, portanto, os 27 Estados-membros e, portanto, existe uma execução em curso. No nosso caso, consideramos que entramos numa fase de cruzeiro do ponto de vista de execução, mas merece também aqui referência aos últimos acontecimentos registados neste mecanismo, da parte daquilo que é o PRR de português. Portanto, houve uma submissão da reprogramação e atualização do PRR, ela foi submetida a 26 de maio deste ano e, portanto, recebemos uma aprovação por parte da Comissão Europeia a 22 de setembro. Na sequência desta aprovação, foi possível submeter o terceiro e quarto pedidos de pagamento. Recordo que o mecanismo é um mecanismo por desempenho, baseado à informação e os desembolsos são concretizados com a apresentação da concretização de marcos e metas, portanto, que têm que ser justificados para que a execução possa ser validada, certificada pela Comissão Europeia e, consequentemente, desembolsado o respectivo montante
para o Estado-membro. Nós temos 10 pedidos de pagamento, portanto, nesta fase concretizamos já 4 pedidos de pagamento. E aguardamos agora que, possivelmente, na próxima semana, é isso que está previsto, durante a próxima semana, a adoção da decisão de execução do Conselho Europeu desta, que reflete, digamos assim, esta atualização do PRR e, portanto, uma visão rápida daquilo que era a visão global do PRR inicial, que tínhamos, portanto, 3 dimensões estruturantes, 20 componentes, 115 medidas, 341 marcos e metas e um montante global de 16,6 bis. Em termos desta visão global, temos então uma atualização, passamos a ter mais uma componente, portanto, todas as outras se mantêm, todos os investimentos se mantiveram também e as reformas igualmente. Acresceram aqui, portanto, do ponto de vista de medidas, ou seja, passámos a ter mais 12 reformas, 44 reformas, e passámos a ter 117 investimentos. Todos os outros investimentos ficaram dentro daquilo que era o plano global do PRR. Aumentaram o número de marcos e metas para desembolso, que são exatamente essa distribuição dos 461 por esses 10 pedidos de pagamento ao longo do tempo, de uma forma faseada, semestral, que acabam por, portanto, acabam por ter esta repartição até ao final deste mecanismo. Acresce uma componente, e essa componente tem a ver com um programa REPowerEU, que veio, portanto, a ser incorporado no mecanismo de recuperação e resiliência, em consequência também como forma de apoio àquilo que foram as circunstâncias motivadas por algumas tensões do ponto de vista geopolítico a leste, que, bem sabemos, tiveram consequências também a nível do mercado energético, e este programa REPowerEU é dedicado exatamente à transição climática, transição verde. Em termos de reprogramação, eu diria que o PRR teria já a necessidade de fazer uma reprogramação por uma razão que tinha a ver também com uma atualização que lhe dava mais montante, mais recurso financeiro, cerca de 1.600 milhões de euros de um adicional que teria que ser incorporado. Essa foi uma das razões para efetuar esta reprogramação. Adicionalmente, abriu-se a hipótese mais ágil e flexível por parte da regulamentação também de fazer ajustamentos que tivessem em conta o contexto em que vivemos, de alta inflação ocorrida em 2022, que pudesse depois ter aqui ajustamentos em termos de temporais para atingimento das metas intermédias, ou mesmo em termos de redução dessas metas, se fosse o caso. No caso de Portugal, não houve esse ajustamento em baixa na redução das metas, mas houve exatamente algumas situações em que as metas acabaram por ser prorrogadas para um pedido de pagamento mais à frente. E, por outro lado, uma terceira razão para esta reprogramação tem a ver exatamente com aquilo que falava há bocado do REPowerEU, que acaba por conceder ao Estado-membro, no caso de Portugal, mais 855 milhões de euros, que estão aqui associados e que têm a ver com investimentos exatamente ligados à transição climática, transição verde. Portanto, em termos gerais, passamos aqui para um acréscimo de 5.600 milhões. Estes 5.600 milhões têm um aumento de subvenções, por um lado, de 2.400 milhões e, em termos de empréstimos, 3.200 milhões de euros, que acresce na dotação, que passa agora para 22,2 bis. Em termos de investimentos, aumentamos aqui 34 investimentos, novos investimentos que surgiram, mais 12 reformas.
120 marcos e metas para controlar e comprovar a execução destes novos investimentos. Um dos objetivos também relacionados com a alocação destas novas verbas teve a ver com aumentar a competitividade e a resiliência da economia portuguesa. Exatamente tendo em conta um programa considerado um programa com grande impacto estruturante e com alguma potencialidade de transformação do perfil produtivo português, da economia portuguesa, e que tem a ver com as agendas mobilizadoras. Com base neste aumento de dotação, consegue-se assim apoiar todas as agendas que estavam consideradas como elegíveis e como passíveis de serem, portanto, apoiadas. Isto introduz aqui um efeito de aumentar as exportações de bens e serviços com elevado valor acrescentado, aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento e contribuir também para a redução das emissões de CO2, uma vez que temos aqui uma componente muito forte de agendas mobilizadoras verdes. Portanto, esta qualidade, digamos, que deste tipo de projetos levou também a este esforço de colocar mais 1.998 milhões de dotação no PRR para atender a este acréscimo de projetos nesta fase. Depois, também, dentro das empresas, assinalava aqui o aumento que houve e que se registou na reprogramação do PRR, um aumento de ambição a nível da economia do mar, mais 137 milhões de euros, considerando também que não só foi nesta componente da competitividade das empresas e nesta componente de poder contribuir para a melhoria da produtividade empresarial, mas também existe uma preocupação de aumento de ambição no PRR associada à dimensão social, quer no âmbito do Sistema Nacional da Saúde, quer na habitação acessível e social, quer também em equipamentos sociais. E aqui, a nível do setor da saúde, houve um acréscimo de 306 milhões na dotação do PRR, essencialmente também para um programa de modernização tecnológica com a aquisição de novos equipamentos médicos pesados para hospitais e um aumento dos cuidados de saúde primários com mais respostas, passando de 100 para 124 centros de saúde construídos adicionais aos que estavam previstos, para além daquilo que havia já do ponto de vista de unidades de saúde renovadas, que passaram de 326 para 347. Na habitação registra-se igualmente também um aumento considerável na dotação, de cerca de 494 milhões de euros, com mais um investimento aqui considerado e, portanto, um destaque também para o alojamento estudantil a custos acessíveis, que passou de um objetivo de 15 mil camas para 18 mil camas para estudantes, portanto, mais 3 mil camas adicionais. Respostas sociais, portanto, aumento de ambição também e de dotação de 212 milhões de euros. A cultura também se registou na componente 4, cultura, um acréscimo de 76 milhões de euros. Qualificações e competências associadas a escolas mais próximas, 75 escolas novas e renovadas foram incluídas também no âmbito do PRR. Um programa de ciência mais capacitação para a atração e retenção de clientes e reforço de parcerias internacionais em ciência, um impulso mais digital, modernização de ciências agrárias e médicas,
e um polo científico e tecnológico na Madeira. Também aqui houve uma atenção do ponto de vista de aumento de ambição nas regiões autónomas, quer na Madeira, quer nos Açores, e eles estão aqui também referidos nestes vários slides que aqui apresento, alguns exemplos que merecem destaque também nas regiões autónomas. Referir também, e ainda neste campo de uma passagem rápida pela reprogramação do PRR, que a componente digital manteve a sua ambição e o montante total alocado à transição digital mantém-se acima dos 20%, neste caso 21,1%, nomeadamente a nível da C16, portanto, empresas 4.0, digitalização da envolvente empresarial, que sofreu aqui um aumento de 113 milhões na dotação desta componente para ir ao encontro dos objetivos previstos e acrescentar aqui mais alguma ambição em alguns dos projetos, nomeadamente também com incremento de mais 3 novos investimentos. Mais um minuto, para terminar. Está bem, vou rapidamente. Na digitalização também referir a componente digitalização na administração pública, a redução de custos de contexto, e passaria também para este aspecto importante de referência sobre o programa Repower, que faz aumentar um impulso adicional para a transição verde em Portugal. Passamos de uma participação do PRR de cerca de 38% para 41% em termos de dotação dos investimentos com impacto climático. Isto devido à incorporação deste programa, portanto, no PRR, que acaba por ficar aqui resumida a sua dotação e com alguns exemplos de projetos que aqui estão abrangidos. Portanto, uma imagem final sobre o perfil de pagamentos à União Europeia, portanto, os 10 previstos, os respectivos montantes que estão aqui previstos em cada um dos pedidos de pagamento e, portanto, aqui uma referência final também, como não podia deixar de ser, sobre os dados relativos à execução. A execução aqui tem a ver com marcos e metas, que temos 58 comprovados e estamos em fase agora de avaliação da Comissão Europeia de mais 45 que foram submetidos no terceiro e quarto pedidos de pagamento e, portanto, vamos ter aqui um acréscimo do ponto de vista de marcos e metas cumpridos, com este acréscimo de mais 45 e, portanto, e a implementação financeira que, digamos que é o prestar de contas do ponto de vista de transferência das verbas, portanto, aos beneficiários finais, tendo por base que 86% dos projetos que estão previstos do ponto de vista de lançamento de concursos e de gestão concretizada estão aprovados e, portanto, estamos nesta fase agora também a fazer e a entrar em ritmo de cruzeiro em termos de pagamentos. E, portanto, era tudo. Fico à vossa inteira disposição. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. Aqui há alguma tolerância de tempo que acho que é perfeitamente justificado. Passamos aos grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Vão dividir a intervenção. Quem começa é o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Tem a palavra. 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimentar o Sr. Fernando Alfaiate e o Sr. Mário Tavares da Silva, da Estudo da Missão Cooperar Portugal, e agradecer a apresentação que nos enviaram e também o ponto de situação que fez há pouco. Sr. Doutor, no site do PRR, digamos assim, da Estudo de Missão, a adenda
que foi aprovada pela União Europeia ainda não consta nos documentos, nem a apresentação que foi realizada há 15 dias, com exceção dos seus deputados que estiveram presentes na sessão, nenhum de nós ainda, creio que teve conhecimento dela. Portanto, isto aqui, digamos que esta apresentação que hoje nos deixa vem colmatar essa falha e gostaríamos de, quando for possível, que o documento final que foi aprovado pela União Europeia também esteja disponível, pelo menos para a Assembleia e no site da estrutura de missão. Depois, pegando em algumas das suas palavras, realmente houve uma grande expectativa em relação ao PRR, era um plano de recuperação e resiliência, não nos podemos esquecer disso, foi apresentado ainda em 2020, aprovado em 2021, e a execução é aquela que é, portanto, nós hoje conhecemos, hoje estamos com uma execução financeira, salvo erro, no dia 4 de 16%, dos marcos e metas já foram cumpridas, salvo erro, 58, das 341, e, portanto, o caminho está-se a fazer, mas creio que também comunga da posição do PS, e não só, inclusive, a semana passada, o Tribunal de Contas, que a execução está aquém do que era esperado. E, sobretudo, quando se criaram muitas expectativas, em especial para as empresas, que não tinham uma verba de acesso direto, para além das agendas mobilizadoras, ficava muito aquém do que era necessário e desejável. Havia sempre a expectativa que depois iam aos concursos, embora muitos sejam internacionais, também para empresas estrangeiras, mas que depois iam aceder às verbas através dos concursos públicos que se realizassem. Como isto está bastante atrasado, tanto as empresas portuguesas também viram aqui algumas das suas expectativas goradas. Mas temos que fazer aqui uma ressalva, realmente na reprogramação foi acautelada a necessidade de reforçarmos as verbas de forma substantiva, concreta, para agendas mobilizadoras, para todos os consórcios, na expectativa, exatamente, que daí advenham contributos importantes para a economia portuguesa, sobretudo no âmbito da resiliência. Portanto, nós o que é expectável das agendas mobilizadoras, para além do impacto, como é óbvio, na atividade económica das empresas, dos consórcios em geral, é que nós consigamos ter digamos, um tecido industrial, empresarial mais forte, mais robustecido para enfrentar futuras crises que venham a acontecer e que elas são cíclicas, como sabemos. Depois, Sr. Doutor, há aqui uma situação que me preocupa e eu creio que deixava a sua reflexão, que é algo que tem sido alvo de algum debate, que é a utilização dos fundos europeus naquilo que é chamada a desorçamentação. O PT 2020 já foi bastante utilizado nessa matéria. Quando olhamos para o PRR e, sobretudo, para os beneficiários que constam na página da estrutura de missão Cooperar Portugal, com, digamos, candidaturas aprovadas de valores superiores a 1 milhão de euros, doutor, se pegarmos logo nas primeiras páginas, são páginas e páginas de entidades públicas, Estado Central, serviços concentrados, universidades, politécnicos e por aí fora. E, portanto, como de vez em quando, vem sempre a inquietação, quando acabarem os fundos de coesão, como é que vai ser? Claro que, felizmente, vamos ter sempre fundos de coesão, os CRENs, os PTs, e agora temos o 30, e assim, ao 30 ainda haveremos ter outros, independentemente do alargamento ou não alargamento, ou a leste ou a sul, o que a gente queira, à partida, estando Portugal ainda no âmbito das regiões de coesão, teremos sempre aí mais algumas verbas. Mas, mais dia menos dia, podemos ter aqui um aperto orçamental mais complicado. Como é que manter a máquina do Estado sem apoios comunitários? E, portanto, gostava de ouvir sobre esta matéria e, sobretudo, uma questão para terminar, para o meu colega ter ainda aqui alguns minutos, é, nesta reprogramação, um reforço dos empréstimos. Digamos que o reforço é muito maior que a dotação inicial. E, na altura, isso foi questionado, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, invocou, nós não tínhamos de ter mais dívida pública, em 2020 e 2021, mas agora há aqui um reforço. O doutor, com certeza vai dizer que sim, não é? Compreende que, numa altura em que os juros estão mais altos, este reforço dos empréstimos só se pode justificar se os investimentos que serão financiados são importantes para Portugal, para o presente e para o futuro. E se há alguma medida de mensurabilidade dos impactos destes investimentos que estão selecionados para serem apoiados com os empréstimos do PRR. É só. Obrigado. Tá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados também e o Sr. Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Mário Tavares da Silva, e aproveitava no curto tempo que tenho para cumprimentar uma questão que foi colocada pelo meu colega deputado Jorge Salgueiro Mendes, que acho que é importante sabermos qual é a taxa de juros destes empréstimos, porque eu admito que a alteração da estratégia tenha muito a ver com a taxa de juros contratada e não sei se isso já está contratada, como é que é definida essa taxa de juros. Isto era um primeiro aspecto em complemento à questão do meu colega. Um outro aspecto que eu gostava de comentar nestes dados, eu fui um dos dois, acho que posso dizer, felizardos que vi a apresentação e, portanto, estou a ver algo semelhante uma segunda vez, mas eu devo dizer que a apresentação é excessivamente otimista e eu acho que aqui há uma dificuldade. Eu vou ter, por exemplo, ao mais habitação e, portanto, há uma componente que são mais ambição, portanto, mais uma série de investimentos cujo valor não sabemos e, globalmente, a verba é reforçada em 18%. Ora, por exemplo, se nós olharmos para o índice de preços de construção de habitação nova, em abril de 2021 e agosto de 2023, que é o último que temos, só esse acréscimo dos custos é 19,2%. O que significa que nós não estamos a colocar lá verbas que cubram sequer o valor da inflação. No mais habitação, pressupõe-se que é construção. E, portanto, a pergunta é, não há aqui alguma falta de ambição, ao contrário do que se diz? E se faltar o dinheiro, onde estará esse dinheiro? Para terminar, Sr. Presidente, um último aspecto, que é um aspecto que acho que nos deve preocupar, que me preocupa a mim, mas a toda esta Assembleia, que é alguma dificuldade em avaliar realmente a evolução de alguns marcos e metas e alguns itens. E eu vou relatar um caso concreto. A semana passada tivemos um debate parlamentar a propósito do inventário do património do Estado, que é, digamos, um subinvestimento, o subinvestimento C17 I01.02. Muita informação do Tribunal de Contas que estava atrasado, era suposto ter terminado em 2023, é suposto terminar em 2024, parece que há atrasos na contratação. Agora, o que é verdade, e pode ter sido inaptidão minha, julgo que não, eu não consegui nunca ter acesso ao verdadeiro ponto de situação da concretização deste marco e meta. E este é um caso concreto da semana passada, mas eu julgo que é assim para todos eles e para as agendas mobilizadoras também é assim. E, portanto, acho que isto é um aspecto que devemos melhorar ainda no futuro, porque temos mais 3 anos de PRR. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputados. Passo a palavra ao Sr. Fernando Alfaiate para responder. 7 minutos para a resposta. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, também. Vou, então, fazer aqui a resposta às questões que me foram colocadas. Primeiro, Sr. Deputado Dr. Jorge Mendes, relativamente à questão do documento e da própria apresentação, está no site. Essa documentação consta no nosso website, portanto, no site do PRR, não só a própria apresentação que foi feita no dia 26, que é muito similar a esta, com algumas atualizações que esta tem, mas também o próprio documento, aquele documento que já foi aprovado do ponto de vista da decisão da Comissão Europeia sobre a avaliação do PRR e que reflete exatamente toda a análise complexa, detalhada, ponto a ponto, critério a critério. São 13 critérios de avaliação que a Comissão Europeia faz para a avaliação das reprogramações, o respectivo rating a cada um dos critérios, o detalhe está todo nesse documento, que foi não só referenciado nessa notícia que publicámos dentro daquilo que foi, portanto, a aprovação e no dia seguinte à aprovação, como também um press release que a própria Comissão Europeia emitiu nesse mesmo dia sobre a aprovação e que nós fizemos réplica desse press release, onde estão exatamente os links para esse documento. Faltará, obviamente, aquilo que eu referi aqui
logo num dos primeiros slides que apresentei. A decisão de execução do Conselho Europeu, que está prevista para a semana que vem, para a próxima semana, e aí, portanto, essa descrição mais detalhada para cada um dos indicadores, para cada um dos marcos e metas, também o montante que é atribuído a cada um dos pedidos de pagamento, dos 10 pedidos de pagamento que vão ser utilizados. Portanto, esta será aquilo que nós sempre designamos como a decisão mais relevante do ponto de vista de detalhe e de descrição para a avaliação do cumprimento satisfatório dos marcos e metas por parte da Comissão, e esse documento, embora exista também nos sítios que eu referi como proposta, ainda não foi aprovado e vai ser adotado, portanto, para a semana que vem. Portanto, julgo que essa informação está lá toda. Se não tiver, eu também tratarei de verificar e retificar alguma da informação que esteja em falta, mas deram-me também essa garantia que estaria lá toda, e eu próprio, portanto, vi na altura que estava. Portanto, em relação às verbas das empresas, sabemos que houve sempre esta discussão, mas é uma discussão estratégica, não é uma questão do ponto de vista de competência ou responsabilidade que possa ser atribuída à estrutura de missão Recuperar Portugal. Nós, portanto, obviamente que temos uma função de gestão, monitorizar aquilo que ficar aprovado nessa Comissão de Execução do Conselho Europeu, e a proposta que vai para essa Comissão de Execução, essa proposta que vai para essa decisão de execução do Conselho Europeu é uma proposta direcionada pelo Governo, portanto, pelo Executivo. Nós depois, pegando, digamos assim, dessa decisão, executamos a gestão, a monitorização, o reporte e a regularidade de aplicação dos fundos nos investimentos que são aprovados. É verdade que esta discussão existe, mas também aquilo que posso constatar por aquela apresentação que fiz agora é que há um acréscimo considerável, o maior acréscimo desta reprogramação vai direcionado para as empresas. Essencialmente, devido a esta observação de que existem projetos que são projetos que têm mérito relevante e potencial transformador do perfil produtivo da economia portuguesa, que merecem ser apoiados. E, portanto, e que existe aqui de uma, digamos assim, uma oportunidade de gerar aquilo que nós temos vindo sempre todos a falar e a discutir, que é a aproximação das empresas aos centros de saber, às universidades, à transferência de conhecimento, e estes consórcios, estes projetos permitem isso mesmo, e, portanto, obviamente que o reforço de cerca de 2 mil milhões no PRR vai direcionado exatamente para este aspecto. Portanto, parece-me também ser, portanto, uma novidade, digamos assim, que vai ao encontro dessa recomendação que tem vindo a ser feita e que tinha vindo a ser feita, e que agora a reprogramação acaba por ir ao encontro da sua concretização. Entidades públicas, observamos e fomos um dos primeiros Estados-membros a publicar no site, do ponto de vista do princípio da transparência, esta possibilidade de poderem consultar, portanto, aquilo que são as atribuições a destinatários ou beneficiários finais e portanto, hierarquizando esses beneficiários finais por montante, e obviamente que existem aqui alguns investimentos ou algumas entidades públicas que, sendo beneficiários diretos, têm uma dimensão de investimento elevado. Mas, portanto, sabemos que faz parte também da transferência deste montante para a economia, porque, no fundo, quem realiza as obras, quem executa, quem presta os serviços, quem faz, portanto, o fornecimento dos softwares, do hardware, seja implantadas públicas ou prestações de serviços, são sempre empresas essas que podem exatamente concorrer a concursos públicos, e esses concursos públicos, também lhe garanto, estão todos eles incluídos na nossa página do PRR da Recuperar Portugal, onde podem ser consultados não só aqueles que foram do passado, digamos assim, mas essencialmente aqueles que estão abertos e que podem ser consultados para esse efeito.
Outra questão importante, que é o critério de adicionalidade, que é observado também junto da Comissão Europeia na aprovação de todos estes investimentos. Recordo que isto é um plano de investimentos, o plano de investimentos está concretizado e não... e é escrutinado, digamos assim, na fase de aprovação ou na fase da reprogramação. E este aspecto da adicionalidade face à despesas correntes é também um aspecto que está sempre a ser observado. Sobre o reforço dos empréstimos... Para terminar. Sobre o reforço dos empréstimos, portanto, é uma discussão exatamente que está colocada a nível estratégico, mais uma vez, a nível... não está nas competências da Recuperar Portugal tomar decisões sobre a utilização de mais montantes ou não, face àquilo que foi importante, e obviamente que aquilo que nós consideramos razoável é que não se façam pedidos de empréstimos que não venham a ter por base, primeiro, investimentos com impacto estruturante, essenciais, e, por outro lado, com um critério de execuabilidade em termos temporais, porque sabemos que, portanto, o critério de execução temporal é muito apertado no PRR e, portanto, dito isto, é importante ter esses critérios em causa. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 7 minutos. Sr. Deputado José Rui Cruz começa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Fernando Alfaiate, o Dr. Mário Tavares da Silva e os senhores deputados aqui presentes. Neste início desta audição, começámos por ouvir inicialmente o PSD, o deputado Jorge Mendes e o deputado António Topa Gomes, que com grande dificuldade aqui encontraram defeitos nesta apresentação, porque aquilo que vem sendo ao longo do tempo reclamado e que eram os grandes defeitos do PRR, esta reprogramação para grande azar do PSD foram basicamente atendidos. Aquilo que era o grande reparo do PSD e da oposição era de que as empresas tinham pouco dinheiro, que o PRR tinha-se esquecido das empresas, e ora bem, nesta reprogramação, basta ir a uma das páginas, o rolo compressor faz um reforço na área da capitalização e inovação empresarial de 69%. Portanto, este dado deita por terra completamente aquilo que eram os argumentos do PSD, que fica completamente sem argumentos para criticar esta área. Portanto, tudo aquilo que eram as agendas mobilizadoras que tinham candidaturas pendentes com avaliação positiva foram aprovadas. Portanto, isto é um dado que o Partido Socialista quer aqui salientar como sendo importante e que é de extrema importância. Depois também dizer daquilo que foram as palavras dos deputados do PSD, que felizmente não encontraram mais grandes problemas, mas atendendo aqui ao António Topa Gomes em relação à habitação, também aquilo que fala dos custos, do aumento de custos, que era outro problema que nós vinhamos aqui atendendo nas reuniões que fomos tendo, como é que se respondia ao aumento de custos, nomeadamente na habitação e noutras áreas, também aí está dada a resposta, foram estimados os aumentos de custos, foram reforçadas essas verbas, se há mais um acerto a fazer ou outro, é evidente que o mundo ainda não acabou, e nós sabemos que na área da saúde, do aumento de verbas dos 300 milhões, quase metade é para aumento de custos e a outra metade é para equipamentos médicos pesados nos hospitais e para a construção de centros de saúde e recuperação de outros. E queria também colocar uma questão que gostaria que os responsáveis, caso fosse possível, nos esclarecessem. Qual é o ponto de situação desta nota que tem aqui da substituição do investimento em equipamentos para o Hospital Oriental de Lisboa pela construção de parte do hospital, uma vez que isto é uma novidade que nós não tínhamos ainda conhecimento. E depois, em relação à habitação, respondendo também aqui ao deputado António Topa Gomes, que é uma preocupação que ele tem no seu dossiê, nomeadamente daquilo que foi o último debate que tivemos em plenário, daquilo que se refere do aumento dos 18%, há mais 494 milhões de euros, dos quais 389 são para aumentos de custos e 105 de aumento para dotação.
E, portanto, queria felicitar a equipa que fez esta reprogramação e dizer que, pela nossa parte, estamos otimistas. A única preocupação que naturalmente todos temos, mas isso faz parte da expectativa de todos nós, é a questão da execução, mas estamos cá, ainda temos tempo, mas temos que não descurar essa preocupação. Muito obrigado. E vamos, Sr. Presidente, passaria... Deputado Zé Pedro Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começar por agradecer a presença e cumprimentar o Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Mário Tavares da Silva, portanto, em representação da entidade gestora do Plano de Recuperação e Resiliência, Estrutura de Missão Recuperar Portugal, salientar também a importância do vosso trabalho e enaltecer a vossa política de transparência e de apresentação e produção periódica de relatórios mensais de monitorização e de respectiva divulgação de todos os dados relativos à contratação, à aprovação e ao pagamento das dimensões e das respectivas estratégias. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Rui Cruz, gostaria de colocar algumas questões e a primeira delas é uma questão mais genérica e olhando para aquilo que é um dos gráficos globais de implementação do PRR, olhamos para o facto de 86% do PRR com concursos já estar lançado e aprovado, 16% do PRR já está pago aos beneficiários, temos 17% de todas as metas e marcos cumpridos. Recentemente, como aqui já foi destacada, aprovada a reprogramação e um aumento de 16,644 milhões de euros para 22.216 milhões de euros e, portanto, isso permitirá suprir a inflação e permitirá também realizar novos investimentos em áreas consideradas fundamentais e prioritárias. No entanto, continuamos a ouvir recorrentemente a oposição dizer que estamos atrasados na execução do PRR. Eu gostaria que nos pudesse partilhar connosco a vossa opinião relativamente ao grau de implementação do plano, tendo em conta o momento temporal de execução em que nos encontramos e aquilo que inicialmente, certamente, deve ter sido delineado por vós como expectável face àquilo que é a realidade que nos encontramos hoje. Por outro lado, a habitação, a saúde, o apoio à cultura, à ciência, à investigação, as agendas mobilizadoras, a requalificação de infraestruturas escolares, são algumas das áreas que beneficiaram deste novo investimento adicional. Sendo elas áreas prioritárias em termos de desenvolvimento do país, tanto a nível económico como a nível de infraestruturas e de qualidade de vida dos cidadãos, em vossa opinião, quais são os maiores desafios e que eventuais obstáculos podemos antecipar em termos da sua execução? Depois, uma questão um pouquinho mais específica que tem a ver com áreas estratégicas, como é o caso da capitalização e inovação empresarial, a qualificação e competências, a descarbonização da indústria ou ainda a bioeconomia sustentável, todas elas que apresentam percentagens de avisos com montantes superiores ao valor que está contratado e aqui a minha questão prende-se com a forma de financiamento desse excedente. Qual a sua origem? Ou se constitui apenas uma estratégia de prevenir uma hipotética não conclusão de algumas candidaturas e, portanto, assim, uma forma de evitar a não execução da totalidade da verba que esteja disponibilizada. Isto porque algumas destas áreas estratégicas não coincidem exatamente com aquilo que foi as áreas selecionadas pelo Governo como verba adicional de reprogramação. E, para concluir, uma outra questão relativa à dimensão de transição digital e à área estratégica das empresas 4.0, que continua a ser uma daquelas que apresenta um nível de execução mais baixo, na casa dos 6%. Enquanto, por exemplo, a administração pública mais eficiente apresenta 22% de execução e as escolas digitais 49%. Há aqui um evidente desfazamento e a minha questão passa por saber que implicações evidentes, este desfazamento tem implicações evidentes a nível económico. Do meu ponto de vista, não seria expectável face ao dinamismo empresarial, é algo que ainda não foi recuperado relativamente a momentos anteriores de monitorização e eu gostava de saber qual o motivo pelo qual as empresas 4.0 apresentam um valor tão baixo em termos de execução, quais as principais dificuldades que foram encontradas e quais as estratégias que estão a ser definidas para resolver esta situação, uma vez que ela tem um impacto muito importante em termos económicos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou a palavra ao Sr. Fernando Alfaiate para poder responder 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, vindo ao encontro aqui das questões que colocam e dando algumas respostas, portanto, em relação às questões, portanto, começando exatamente pelo Hospital Oriental de Lisboa, que foi um investimento, portanto, incluído na reprogramação, como um novo investimento na área da saúde, da componente 1, saúde. Portanto, existe aqui a inclusão não só de equipamento que vai ser colocado no hospital, mas também a própria construção, ou seja, porque aí exatamente é essa construção que tem que ser a primeira fase, digamos assim. Não está incluído todo o hospital, ou seja, há aqui uma parte que não está incluída por razões temporais e que foi tecnicamente possível segregar do ponto de vista de objetivo e de meta a alcançar até 2026. Esse detalhe também vai ficar discriminado e descrito com mais rigor e mais densificação nessa decisão de execução do Conselho Europeu que vai sair para a próxima semana. Portanto, nesta execução, nessa decisão, eu recomendo, digamos assim, a terem atenção, porque é realmente onde vem discriminado todo o objetivo contratual que o Estado-membro fica vinculado com a União Europeia, do ponto de vista de execução do investimento, do tempo, dos equipamentos ou da construção que está a ser considerada, e, portanto, aí sim terá um detalhe, digamos que num documento mais oficial e mais vinculativo, que é a decisão de execução do Conselho Europeu. 86% dos concursos estão aprovados, é verdade, pago 16%, temos execução. É importante frisar este aspecto. Este aspecto é muito importante neste mecanismo de execução. É verdadeiramente um mecanismo diferente, inovador do ponto de vista de prestação de contas junto da Comissão Europeia, e ele surge exatamente para acelerar e criar uma metodologia que concretize melhor e mais fácil, de uma forma mais célere, os investimentos. Surge, portanto, um mecanismo por prestação de contas por objetivos. E a execução mede-se com o cumprimento desses objetivos, ou seja, com os marcos e metas. Nós temos 58 comprovados e a avaliação, este é um ponto importante, a avaliação desses marcos e metas é feita sob a responsabilidade da Comissão. Quem é que avalia o cumprimento dos marcos e metas? É a Comissão Europeia. Portanto, não somos nós, não é a nossa Comissão de Auditoria Nacional, mas sim a Comissão Europeia. E com um circuito de aprovação rigoroso. Eu vou dar rapidamente este circuito e este ciclo de aprovação de um pedido de pagamento que é extremamente rigoroso e que nós conhecemos na realidade do dia-a-dia e nos contactos que temos com a Comissão Europeia. Portanto, desde logo, há uma reporte da execução por parte das entidades executoras, que nos chega, que nós validamos, que as nossas áreas de gestão que estão mais próximas da execução validam e colocam exatamente numa plataforma com a Comissão Europeia, com todo o detalhe e todas as evidências que estão previstas nessa decisão de execução do Conselho. Portanto, volto a referir, esta decisão de execução do Conselho detalha quais é que são os documentos, as evidências que nós temos que apresentar para comprovar satisfatoriamente cada marca ou meta. E, portanto, isso começa por aí. Vem da nossa entidade beneficiária, agendas mobilizadoras. Temos um marco agora relacionado com os contratos assinados. Portanto, não é só a apresentação do contrato, é uma mansidão de papelada. Portanto, é o contrato, é o cumprimento do tagging climático, é o cumprimento do tagging digital, é uma série de documentação que tem que ser comprovada, se o projeto foi aprovado de acordo com aquilo que estava previsto no aviso de abertura de concurso, declarações de conflito de interesses, observação de inexistência de duplo financiamento, todas essas questões são ponderadas, contratação pública quando aplicável, todas essas questões são ponderadas
nesta primeira fase. Depois, a nossa unidade segregada de controle interno, cujo responsável máximo dessa entidade é o vice-presidente, o Dr. Mário Tavares da Silva, faz uma primeira verificação administrativa e no local, a cada marca e meta, e a partir daí enviamos para a Comissão Nacional, para a Comissão de Auditoria, portanto, a CAC, e emite, portanto, também um parecer prévio sobre cada marca ou meta. Feito isto é enviado para a Comissão Europeia, para eles fazerem uma avaliação do cumprimento satisfatório destes pedidos de pagamento durante um prazo de 2 meses. Essa avaliação é uma avaliação também ela prévia, porque é sujeita depois à submissão do Comitê Económico e Financeiro, onde estão todos os Estados-membros, para emitirem, isto é feito para todos os Estados-membros, para todos os pedidos de pagamento, para emitirem, portanto, uma opinião sobre a avaliação da Comissão. Na sequência disso, vai a uma comitê também onde estão peritos de todos os Estados-membros para ratificar e observar essa avaliação. Só depois é emitida, adotada, esta decisão que aguardamos para a próxima semana, do ponto de vista também da reprogramação, que é um processo idêntico a um pedido de pagamento e que passa também por uma decisão do Conselho Europeu. Portanto, é uma situação complexa, mas não deve deixar de ser observada porque a execução é dada exatamente pelos marcos e metas, mas pede-nos a nossa opinião sobre este aspecto. E, portanto, verdadeiramente, assim, aquilo que já foi aqui referido, que o Tribunal de Contas identifica que, face aos cronogramas de execução que estavam previstos inicialmente, estamos bastante aquém daquilo que foi observado pela auditoria do Tribunal de Contas Nacional durante 2022. Esse cronograma, por um lado, está associado ou está desatualizado porque não tem em conta aquilo que é o aspecto da reprogramação. Por outro lado, certamente, todos estes cronogramas foram feitos numa base mais otimista, do ponto de vista de colocar aquilo que seriam as expectativas de execução dessas entidades, quando lhes foi pedida esse planeamento financeiro, em 2021. As coisas alteraram. E, obviamente, que nós temos aqui um prazo apertado, até 26, mas temos tempo para executar todos os investimentos que aqui estão previstos. E este exercício de reprogramação permitiu-nos exatamente fazer esses ajustamentos para que isso seja execuível e ficarmos mais afinados, digamos assim, do ponto de vista de concretização desses marcos e metas, que é isso que é importante em todo este aspecto. E mais, houve aqui um exercício muito importante, um exercício de reprogramação que durou algum tempo, mas que foi complexo, mas todo ele também sofre desta dimensão, deste aumento de dimensão financeira e de complexidade que tem a reprogramação. Se for uma coisa mais simples, mais fácil é a sua concretização, mas observamos também com este exercício a capacidade de podermos fazer outras reprogramações no futuro para ajustar e afinar exatamente os desvios que têm vindo a ser surgidos. Acabo só, Sr. Presidente, com isto, dizendo que trata-se de um plano e os planos têm, obviamente, que ser corrigidos em função dos desvios. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento e pelas respostas. Passamos ao grupo parlamentar do Chega. Tem a palavra para uma intervenção até 6 minutos ao Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especial ao Dr. Fernando Alfaiate, ao Dr. Mário Tavares da Silva. Obrigado por terem vindo e também pela apresentação que nos fizeram chegar, que está perfeitamente elucidativa. E há algumas questões que eu gostava de colocar. Doutor, como sabe, o primeiro pedido o primeiro deste ano, de pagamento a ser feito teria de ser até março. Naturalmente, com o processo ou exercício, melhor dizendo, de reprogramação das verbas e dos prazos, fez adiar isto. Mas mantinha-se o prazo para o 4º pedido de pagamento ser feito até o passado dia 30 de setembro. E a questão que eu lhe colocava é se realmente esse pedido, o 4º pedido,
foi feito dentro do prazo, se os principais pressupostos em relação às datas foram cumpridas e se essa nova tranche já vem a caminho. Esse seria o primeiro ponto. Depois, pegar em alguns casos concretos que, após análise ao que está na plataforma e também ao que não está, mas que é do conhecimento público, que esta dotação do PRR serviria, eu gostava de fazer aqui algumas questões muito pontuais e muito concretas. Uma nova ambição, dita assim pelo Governo, em que dentro da área da habitação foram mais 500 milhões de euros aprovados no plano de revisão em março passado. E eu pergunto-lhe, para que são estes 500 milhões destinados à habitação? Porque, como sabemos, a habitação no nosso país está como está, não há investimento público, o Governo não deixa os privados investirem também, não cria condições para que esse investimento seja feito, então para que um adicional de 500 milhões nesta rúbrica da habitação? Será para continuar com programas como o Porta 65, entre outros, que de impacto direto pouco tiveram, ou realmente há outras coisas que estão pensadas e que nós ainda não sabemos? Depois, na transição energética, a criação de um observatório da situação de pobreza energética. Duas questões aqui se colocam. Já nem vou pôr em causa mais um observatório, sabemos nós quantos observatórios há criados pelo Governo, que pouco ou nada fazem e de aplicação duvidosa, mas estas verbas, e houve um reforço significativo nesta componente, pergunto-lhe, este observatório já está a funcionar? Isto está enquadrado numa das grandes apostas, num dos grandes eixos do PRR, que é a transição energética. Já está a funcionar e quais são os pressupostos desse observatório? É colaborar com a plataforma, é identificar onde podem melhorar, onde devem melhorar, tem competência, tem autonomia, sim ou não? No fortalecimento do Estado Social, e o Sr. também já tocou nesse ponto há instantes, há três pontos que me parecem essenciais e fundamentais. Na modernização e criação das unidades de saúde e equipamento médico para hospitais ao longo do país. Eu pergunto, onde? Onde? Porque o caos que nós assistimos na saúde diariamente, eu não vejo onde é que está este investimento. Até pode ser que esteja em andamento e que esteja projetado, mas eu também perguntava onde, porque em nenhum lado nós encontramos, nem na plataforma, nem no Governo, nenhuma explicação a dizer os centros hospitalares são este. Não obstante, os 2 ou 3 mais conhecidos e que têm sido reiteradas vezes abordados, os outros não sabemos. E, ao que parece, neste momento são mais de 10 os que estão abrangidos por esta medida. Portanto, perguntava ao Sr. Quais são, onde e o que é que está a ser feito nessa área. Mais lugares de creche, ou seja, 10 mil lugares de creches com serviço de apoio domiciliário. Eu recordo que, em matéria de creche, não obstante ter vindo a Sra. Ministra da Tutela dizer que vai haver creche para toda a gente, o ano letivo já começou há mais de um mês, no que diz respeito às creches, e nós diariamente aqui na Assembleia recebemos queixas de pais a dizer que não têm creche para os filhos. E dou-lhe um exemplo muito simples. Uma senhora, que por acaso até é do meu distrito, de Braga, que tem um filho com incapacidade de 80%, tem uma menina que queria inscrever na creche, inscreveu ou fez a pré-inscrição em 42 creches do distrito. A resposta foi sempre a mesma: não temos vaga. Então, em que é que isto vai incidir? E se já está a incidir, como? De que forma? Para quando? Porque é importante nós também termos estes dados para poder responder aos cidadãos que nos questionam. E mais camas de alojamento estudantil, de 15 mil para 18 mil, ou seja, mais 3 mil. E eu pergunto ao Sr. também, onde?
Onde é que estão estas 3.000 camas? É que se houvesse estas 3.000 camas de alojamento estudantil, certamente uma parte do problema ficaria resolvido. E não víamos manifestações, não víamos, que também é do conhecimento do Soutor, certamente, jovens a abandonar o curso do ensino superior e a voltar às suas terras porque não arranja sítio onde dormir, ou pelo menos não consegue arranjar sem ser a preços obscenos. Portanto, estes 3 pontos que estão no fortalecimento do Estado Social, que é uma parcela, vou concluir, Sr. Presidente, uma parcela muito elaborada, para quando? E termino, Sr. Presidente, com uma última pergunta, também do meu distrito e do meu concelho em específico, o BRT de Braga. Para quando? É um investimento que eu não concordo, mas isso já são outros 500. O metro de superfície a ligar o quadrilátero seria muito mais eficaz com um BRT, mas a ser o BRT, para quando? Porque o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, há uns meses atrás, também numa audição, afirmou, como pompa em circunstância, que isto já estava em marcha e que já estava tudo definido com a autarquia e que estaria para muito breve. Muito obrigado, Sr. Obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Obviamente, há membros do Governo a quem endereçar uma série de perguntas, mas, obviamente, temos aqui o Sr. Fernando Alfaiate. Vamos-lhe dar a oportunidade de poder responder. Soutor, tem 6 minutos para poder responder ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Muito obrigado. Podes pegar. Muito obrigado, boa tarde, Sr. Deputado Filipe Melo. Vou tentar responder dentro daquilo que são as competências e aquilo que eu possa responder. Obviamente que a sua intervenção vai um bocado além daquilo que eu possa dar-lhe alguma explicação, como compreenderá, mas certamente também existem aqui algumas questões que, do ponto de vista de informação ou do ponto de vista até de futuro, de poder consultar algumas destas matérias, possa servir com esta indicação. Portanto, começando pela primeira questão que tem a ver mais diretamente connosco, e aí o terceiro e quarto pedido de pagamento. O terceiro pedido de pagamento, de facto, estava previsto, do ponto de vista de planeamento, como todos sabemos, a ser apresentado no final do primeiro trimestre de 23. Não o foi, também sabemos qual é que foi a razão. Entretanto, tivemos uma reprogramação que veio, portanto, fazer aqui algumas alterações e a criar um período em que não poderíamos submeter. Obviamente que ponderámos também a possibilidade de o fazer de uma forma parcial, ou seja, podíamos-lo ter feito dessa forma. Achámos que, numa análise custo-benefício, não valeria a pena fazer, até porque não tínhamos dificuldades de tesouraria e, portanto, existindo essa possibilidade ou flexibilidade legal, optámos por fazer uma recuperação agora, com a apresentação dupla do terceiro e do quarto pedido, que concretizámos a 4 de outubro e que temos grandes expectativas ainda de receber a curto prazo, ou seja, até final do ano. Portanto, são expectativas que vamos trabalhar para que isso se cumpra. Se não for, também o desvio não vai ser muito, mas é uma questão de princípio que nós queríamos, estrutura de missão, queríamos lutar por este objetivo e vamos fazê-lo. Não é certamente pelo nosso lado que isso não será concretizado. E, como digo, há uma grande probabilidade para que isso aconteça. Com isto, entramos naquele ritmo, digamos assim, previsto já inicialmente, de que a cada semestre vamos apresentar mais um pedido e, portanto, ao final de 23 teremos 4 pedidos de pagamento apresentados e possivelmente desembolsados. Quanto à questão da habitação, e uma vez que já foi também aqui referida várias vezes e que o Sr. Deputado também acaba por salientar. Portanto, há aqui um reforço de cerca de 500 milhões nesta componente da C2 da habitação. Essencialmente aqui, uma grande parte disto tem a ver com a inflação. Ou seja, para manter o objetivo das 26 mil habitações até ao final do PRR, houve aqui a necessidade de fazer um ajustamento de preços e que tem a ver com a inflação. Como investimento novo, como aqui apresentei no slide,
existe apenas um investimento novo nesta componente e é, portanto, na zona autónoma dos Açores, portanto, na região autónoma dos Açores, e que tem a ver com a construção de habitação própria, cerca de 45 lotes para esse efeito que a região autónoma está a introduzir aqui como possibilidade. Esse é o único, digamos que, investimento novo. Tudo o resto foi para manter a ambição das 26 mil habitações, teve que se colocar mais dinheiro, por causa do aumento dos preços da construção e da inflação. Por outro lado, atender ao acréscimo, ao aumento do objetivo das camas para estudantes, que era 15 mil no plano inicial e que passa agora para 18. O Sr. Deputado fez a pergunta onde estão estas candidaturas. As candidaturas já existem todas, já estão todas aprovadas. As 15 mil já estão e as outras estavam à espera da reprogramação. Portanto, faltará obviamente executar as obras, é certo. E carece o mercado deste tipo de alojamento, também é certo, é uma constatação. Mas as coisas não aparecem assim, digamos que numa decisão no papel. As obras têm que ser feitas, os projetos já estão aprovados, empreitadas já estão em curso. Portanto, o objetivo é chegar a 26 com este objetivo concretizado. O PRR não vai resolver todos os problemas, obviamente, só vai dar uma ajuda. No caso do alojamento estudantil são 18 mil camas. Acho que já não é pouco, não é? Mas é esse o objetivo, é essa a meta que nós temos. No caso da habitação a preço acessível são 26 mil habitações. Dir-me-ão, é insuficiente? Pois é, todos sabemos que é. Mas, portanto, prazo, dotação e tempo para executar é isto que temos aqui. A mesma coisa em relação à saúde e às creches. Portanto, toda esse acréscimo que está aqui a ser considerado e que vem refletido detalhadamente nessa discussão do Conselho que vai ser publicada para a semana e que eu vos convido rigorosamente a ler, digamos assim, onde isso vem detalhado, ficará certamente com a noção de onde estão colocados todos estes investimentos, porque eles estão lá detalhados. Existirão alguns, quando estamos a falar da renovação dos centros de saúde, e estamos a abranger, portanto, e eu detalhei isso há bocado também, aqui no meu slide, quando estamos a dizer que passamos de renovações de 326 para 347 unidades de saúde renovadas, e nessa decisão vem e caracterizada como é feita essa renovação, estamos praticamente a falar de todos os centros de saúde do país. Além disso, há um acréscimo de mais 124 centros de saúde construídos, 24 adicionais com esta reprogramação. Portanto, tudo isto é para concretizar até final de 26. Não está concretizado atualmente, é verdade, tem toda a razão. Do ponto de vista de transparência, aquilo que pode constatar agora é as aprovações, que já existem, e todas digamos assim, as conclusões dos projetos e toda a descrição constará sempre do nosso site para termos aqui toda a transparência possível, que é esse o nosso objetivo, de contar a história dos investimentos do PRR. E essa história vai ser contada em termos do nosso website da Estudo de Missão, para cada investimento, onde foram aplicados os investimentos, quais é que foram os impactos gerados imediatos em termos de realização e, obviamente, com isto poderá ser feita também uma avaliação de impacto económico e social, digamos que mais ao longo prazo, após a sua concretização. Muito obrigado, Doutor, pelas respostas. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para uma intervenção até 6 minutos. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para comentar os restantes deputados, especialmente o Dr. Fernando Alfaiate e o Dr. Mário Tavares da Silva, agradecendo a sua disponibilidade. Nós falamos ao longo desta audição bastante na inflação e a forma como a inflação tem afetado a implementação do PRR, a execução do PRR. Mas a inflação não é propriamente um fator exógeno, ou pelo menos não é um fator completamente exógeno nesta análise.
o facto de estarmos a implementar o PRR, que foi desenhado em circunstâncias diferentes, ou seja, foi desenhado em circunstâncias durante a pandemia, foi pensado durante a pandemia, numa altura em que se achava que seria necessário estimular a procura no pós-pandemia para reavivar a economia. Neste momento temos exatamente o oposto, que é uma economia sobreaquecida, com grande inflação, naturalmente, e que os próprios investimentos do PRR poderão estar a alimentar esta inflação. E a minha primeira questão tem um pouco a ver com isso, que é se há algum cálculo da vossa parte sobre os efeitos que a execução do PRR tem ou poderá vir a ter assim que acelere na inflação, mais especificamente nas questões relacionadas com a inflação na construção. Nós estamos com um problema no setor da construção, que é uma enorme falta de capacidade por parte da oferta. A execução do PRR tem exatamente passado por aí, muitas das dificuldades têm passado por aí, que é não haver quem seja capaz de construir alguns dos projetos. De que forma é que esperam que estes investimentos do PRR possam afetar a capacidade de construção do lado do setor privado, nomeadamente o imobiliário e todos os outros investimentos que necessitam construção dessa área, e também perceber se tem algum estudo em relação ao efeito da execução do PRR na inflação em geral. Esta é a primeira questão. Depois, a segunda questão é de que forma é que estas restrições na construção, que eu falei há pouco, Portugal continua com esse problema, tem resultado em mudanças de prioridade na execução do PRR. Nós já falámos aqui do BRT, do Metrobus, que de repente estão a aparecer um pouco por todo o país, em Braga, no Porto, sem as pessoas perceberem muito bem porquê, porque é que se transformaram projetos de metros de superfície em projetos de BRT. Eu tenho uma hipótese, porque os projetos de BRT são menos intensivos em termos de construção, serão mais rapidamente implementáveis e por isso houve esta viragem no sentido de termos mais projetos de Metrobus que exigem menos preparação de construção e poderão estar implementados mais rápidos dentro até 2026. Eu gostaria de saber se de facto esta mudança de prioridade e esta proliferação de BRTs um pouco pelo país fora tem alguma coisa a ver com esta necessidade de cumprir prazos e haver falta de capacidade de construção no país. Finalmente, a terceira questão. Também gostaria de saber se há algum estudo da vossa parte em relação às despesas recorrentes que ficarão depois da implementação do PRR. Ou seja, o PRR tem um conjunto de investimentos que necessariamente são one-off, que irão ocorrer apenas uma vez, porque os fundos só virão uma vez. Não sei se teremos PRR para sempre. O Sr. Primeiro-Ministro já sugeriu essa ideia, mas não é essa a intenção inicial. No entanto, apesar de serem investimentos one-off, alguns deles resultarão em despesas recorrentes para o Estado português. Gostaria então de perguntar se há algum cálculo em relação às despesas recorrentes, nomeadamente de manutenção, de substituição, etc., que resultarão dos investimentos do PRR até 2026, ou seja, que fatura é que será passada no pós-2026 para os contribuintes do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, o Sr. Fernando Alfaiate, 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à questão da inflação, de facto, não foi um fator considerado quando da primeira análise e submissão do PRR. Num contexto de 2020 e 2021, lutávamos exatamente com uma questão completamente diferente do contexto económico atual. E isto cruzou aqui também
com uma outra, digamos, questão que tem a ver com a execução por desempenho. Ou seja, nesta metodologia que eu falava há bocado de execução por desempenho, os custos só contam do ponto de vista inicial para fazer a estimativa dos investimentos. Não apresentamos depois, digamos que a execução não é paga em função do custo. Isto acontece noutros mecanismos, por exemplo, da coesão, em que isso surge dessa forma, com a desvantagem que, se há inflação, consegue-se... qual é que é a consequência? A consequência é que a inflação faz-se menos, a meta fica prejudicada. Este mecanismo tem essa exigência, pelo facto de o custo conta de início, mas depois a meta fixada está lá e tem que ser cumprida. E o que é que isto implica? Se o Estado-membro quiser concretizar essa meta, então tem que arranjar recurso adicional para o fazer, porque senão perde tudo e não concretiza nada. Isso, do meu ponto de vista, acho que é uma vantagem. E levou também a que Portugal encontrasse solução para isso. Primeiro, na reprogramação, porque houve a possibilidade de ajustar, portanto, o tempo e a quantidade das metas, e no caso português não foi exatamente a quantidade, ou seja, manteve-se a ambição, mas foi possível pedir mais recurso para que se concretizasse esse investimento, porque houve uma metodologia que no caso português rondou os 18% em termos de custo de atualização, em determinadas circunstâncias, nomeadamente no contexto da habitação, e que é um exemplo para manter o objetivo das 26 mil habitações, portanto, teve que se colocar mais dinheiro aqui para o concretizar. Mas ainda assim não chega. E então há a possibilidade, e há também uma resolução do Conselho de Ministros que espelha exatamente essa possibilidade, de poder, nos investimentos que não tiverem ainda capacidade suficiente financeira para a sua concretização, poderem ser auxiliados, digamos assim, por Orçamento de Estado, para que esse objetivo não seja colocado em causa. Portanto, mas não temos aqui nenhum estudo sobre o efeito da inflação em termos gerais, ou seja, não existe esse estudo. Do nosso ponto de vista, não temos esse estudo. Haverá, obviamente, outras entidades que o possam ter, mas não temos. Falta, obviamente, esta previsibilidade. Não sabemos se a inflação vai continuar com este nível, ou se a tendência será para, obviamente, baixar. É isso que são as expectativas, mas mesmo do ponto de vista de contexto, este contexto, que seja ele mais adverso ou não do ponto de vista de custos, pode ser sempre, como eu disse no início, também ajustado futuramente em exercícios como este de reprogramação. Quanto às questões de mobilidade, metros de superfície versus outras soluções. Isto encaixa exatamente com uma questão que também já referi, que tem a ver com o seguinte. Portanto, quando colocamos um investimento no PRR, nós temos que fazer, por um lado, esta análise de capacidade de executabilidade do projeto do ponto de vista temporal. E, portanto, obviamente que não poderemos colocar aqui investimentos se não forem temporalmente execuíveis, independentemente da opção que se faça do ponto de vista portanto, de mobilidade, neste caso, ou de tecnologia, ou de forma a ser aplicada. E, portanto, digamos assim, fazer aqui um exercício também de eficiência. Um exercício de eficiência que tem que estar sempre presente também nesta aplicação das dotações e dos investimentos, para sermos o mais eficientes possíveis, para podermos ter investimentos concretizados com eficácia também, temporal, mas utilizando os recursos mínimos para satisfazer aquele serviço, para concretizar aquele projeto que é essencial para aquela cidade, para aquela região. E, portanto, essa análise tem que ter sempre também, desse ponto de vista, uma análise sustentada do ponto de vista de análise de custo-benefício e de viabilidade e de execuibilidade temporal.
Por último, relativamente às despesas correntes, como sabe, o PRR não pode, portanto, pelo regulamento europeu, suportar despesas correntes, mesmo que existam nesta fase ainda contemporânea, nesta fase ainda de até 2026, não podemos apoiar estas despesas correntes. São situações que têm que ficar, portanto, com o Estado-membro, e o Estado-membro tem que encontrar soluções do ponto de vista de manutenção dos equipamentos ou dos edifícios ou da maquinaria que é adquirida pelo PRR. Não há uma solução possível do ponto de vista de fundo estrutural para que isso seja adequado, mas, mais uma vez, isto encaixa também na tal análise de custo-benefício que eu falava há bocado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Concluímos a primeira ronda, passamos à segunda ronda. Eu inscritos tenho o PSD, tenho o PS e é isso. Por isso passava o Sr. Deputado Jorge Mendes para a primeira... Jorge Mendes para a questão, 2 minutos, máximo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado José Rui Cruz parece que está numa audição ao PSD em vez de ao Sr. Presidente da Estrutura da Missão de Portugal, Recuperar Portugal. Sr. Deputado, eu não vou aqui, por motivos óbvios, falar ou trazer para a praça pública algumas conversas que tivemos com o Governo em 2020 e 2021 sobre o PRR e o PT 2030. Mas uma delas, que foi uma proposta do PSD, é que na altura se reforçasse a componente de empréstimos para os apoios às empresas, portanto, que na altura não foi aprovado. E na altura também deixámos um alerta que vai ao encontro agora que o Sr. Doutor acabou de referir, Dr. Fernando Alfaiate, da ambição. Havia uma grande ambição na altura e um grande otimismo de que éramos capazes de executar os valores que estavam constantes num anexo que estava no documento do PRR para 2021 e 2022. Nós, se cumpríssemos o que estava previsto nessa visão otimista, já estávamos a executar para aí 9 mil milhões de euros do PRR. Estamos muito longe disso, portanto, não fomos nós que dizemos que a execução está aquém do previsto. Está. Pronto. Mas, sendo o que é, vamos todos trabalhar para melhorar a execução. E um dos problemas, como o doutor já disse, também foi a administração pública. Realmente, quando o Governo pediu aos serviços públicos projetos que pudessem ser execuíveis executados até 2026, claro, aquilo estava tudo nas gavetas. Aqui vai, sem muitos deles terem a maturidade que deviam ter, a estimativa de custos mais real do que porventura estava, feito na altura, e depois, muita da administração pública não estava preparada para lançar concursos, porque a contratação pública era uma, digamos que, da competência de poucos serviços do Estado. Portanto, autarquias, muita experiência, CCDRs e alguns serviços centrais. Mas muita da administração pública não estava preparada e apetechada para... Eu vou terminar já. E, portanto, é natural que isto teve uma derrapagem. Agora, constatando-se que é preciso melhorar, com certeza, da parte do PSD, dará os seus contributos para que melhoremos a execução ao longo dos próximos 3 anos, que... Como é óbvio, os objetivos são muito aliciantes, mas são difíceis de alcançar, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mim parece muito bem essa questão da execução e do apoio total do PSD sobre essa matéria. Sr. Deputado Rui Cruz, José Rui Cruz, a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte: na minha primeira intervenção eu não fiz aqui nenhuma intervenção a comentar o que disse o PSD. Eu tinha muito pouco a comentar em relação à apresentação tão clara que foi feita pela estrutura de missão de Recuperar Portugal e, como tal, eu ajudei aqui o PSD, que ficou um bocadinho aflito naquilo que tinha a comentar, porque fomos devidamente esclarecidos na apresentação inicial e aquilo que eram as queixas do PSD em relação ao PRR, ficámos aqui todos devidamente esclarecidos. Mas eu aproveitava para dizer o seguinte: o deputado Jorge Mendes e o PSD contradiz-se mais uma vez na sua segunda intervenção, quando critica na sua primeira intervenção, dizendo que algum do dinheiro do PRR é excessivamente aplicado no Estado e agora vem dizer que o Estado não está devidamente preparado e que a máquina do Estado está antiquada. Ora bem, cá está, precisamos mesmo de ter uma máquina do Estado devidamente adaptada aos novos tempos e por isso é que parte do PRR é para a modernização do Estado. Não há um país evoluído sem ter
uma máquina do Estado devidamente modernizada, e é para isso também que serve o PRR. Eu queria também dar nota de, nós não tivemos a oportunidade de falar nisso, e eu sei que é difícil nós darmos tantas boas notícias, mas na área social nós também não devemos deixar passar aquilo que é uma grande revolução, e sabemos que tem acontecido sempre isso ao longo dos tempos. Todas as grandes obras na área social, tudo aquilo que é grandes investimentos na área social são sempre feitos em governos do Partido Socialista. Eu sei que nós temos governado a maior parte dos anos, mas também agora é assim. E esta nota de reforçar mais 212 milhões de euros na área social, que vai permitir criar mais 11 mil lugares e que vai criar mais não sei quantos equipamentos sociais no país, é uma marca do Partido Socialista, e o PRR vai contribuir muito para isso, e isso o PST não falou, eu sei que não falou, mas é uma nota que eu também queria dar como boa neste plano que nos é aqui apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra para 2 minutos, com uma segunda ronda, o Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me permitir aqui uma pequena introdução. Eu não gosto muito de meter a colher entre marido e mulher, mas como também me custa muito dar razão ao deputado José Rui Cruz, mas hoje tenho que dar, quando diz que o PSD se contradiz nas intervenções. Mas isto também, há uma frase célebre que eu não posso deixar passar. É que reis fracos tornam fraca a sua gente forte, e estes deputados são fortes. Mas fica o entendimento para outras instâncias. Relativamente a questões de interesse, o Sr. Fernando Alfaiate respondeu-me, e agradeço-lhe honestamente a resposta, foi até mais exaustiva e explicativa do que o que eu pensava, entrou noutros domínios que se calhar não eram da sua competência direta, mas fez o favor de tentar esclarecer e fê-lo bem. E há aqui uma pequena parte que eu gostava que o Sr. se puder nos esclareça, porque eu fiquei com esta dúvida. A dotação total do PRR para o C2, portanto para a habitação, ultrapassa os 2 mil milhões. Perdão, os 3 mil milhões. Digamos que é um valor muito idêntico ao que foi investido na TAP. Mas isso são outras questões que eu também não quero entrar por aí. O que é que isto faz? Faz com que cada apartamento que vai ser construído, dos 26 mil que se espera, tenha um custo acima dos 100 mil euros. Daqui nada de extraordinário. Mas mais 500 milhões para reforçar esta dotação. E o Sr. diz-nos que está previsto ser adjudicado para a construção de 45 habitações familiares nos Açores. 145, perdão. O que eu pergunto... Pronto, era esta a dúvida que eu tinha, porquê? Porque parece-me que há aqui uma discrepância, até o custo, naturalmente, dos terrenos é bastante inferior nos Açores do que em Lisboa, no Porto, não é? E porque esta discrepância é tão grande? Ou então, repara, isto não é nenhuma crítica, é tentar perceber de que forma é que vai ser utilizado este valor. Se vai uma parte reforçar a dotação inicialmente prevista para os 26 mil apartamentos, ou se estes 500 milhões estão totalmente destinados às 145 habitações dos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder... Diga, Sr. Deputado. Também estava inscrito, Sr. Presidente, também estava inscrito. Não tinha essa nota. Tem a palavra para uma intervenção. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Digamos, eu começo por dizer que irei fazer duas perguntas ou 2 comentários ao Dr. Fernando Alfaiate. Não farei como o deputado José Rui Cruz, não terei a descortesia de o chamar aqui e fazer apenas perguntas ao Partido Socialista, apesar do bom ambiente que aqui reina. Não, as duas questões são relativamente simples. A primeira é, julgo que o Sr. Doutor, por limitação de tempo, obviamente, não teve a oportunidade de me responder a esta questão. A dificuldade em termos, nós, acesso à real execução de alguns marcos e métodos, alguns projetos. Falei-lhe daquele caso
do inventário do património do Estado, que de facto não consegui perceber onde estava, e julgo que isso é transversal a todos os factos. E daí vou para as agendas mobilizadoras, e falando agora seriamente do futuro, não que a conversa não tenha sido séria, porque há aqui dois aspectos. Julgo que o PSD e todos nós ficamos contentes com o facto de, não pela primeira vez, mas pela primeira vez de forma muito abrangente, conseguirmos meter a trabalhar em conjunto a academia, a indústria e o próprio Estado. Isso é um aspecto muito positivo. Agora, isso não deixa de ser um desafio muito importante. E como todas as coisas novas, nós temos que estar muito atentos à monitorização e ao controle de como estão a evoluir as questões. E esse desafio é um desafio verdadeiramente importante, porque nós não temos tradição de, eu peço desculpa de usar o termo em inglês, do accountability destas coisas. E, portanto, a pergunta que faço para o futuro, sob pena de chegar, para não acontecer que cheguemos a 2026 e digamos, perdemos aqui uma oportunidade, é que mecanismos é que nós temos para realmente monitorizar, controlar se os objetivos, se os deliveries, e peço uma vez mais desculpa do termo, ou se as entregas estão a ser concretizadas. Como é que estamos a fazer isso? Como é que a vossa agência, a vossa que é também nossa, está a trabalhar nisso, e o que podemos e ainda temos que fazer para termos resultados efetivos aqui? É essa também a minha preocupação, e julgo que a preocupação do PSD e dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não há mais intervenções. 8 minutos para uma resposta global e final. Sr. Fernando Alfaiate, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente a esta questão da administração pública não estar, portanto, apetrechada ou adequada para este incremento do ponto de vista de lançamento de concursos e de todo o trabalho que se gera à volta da concretização dos investimentos e das reformas do PRR. É de facto uma questão importante, um dos fatores, do meu ponto de vista, cruciais, que devem ser levados a cabo e ponderados e monitorizados, que é a capacidade das entidades públicas responsáveis pela execução dos investimentos, não só aquelas diretas, mas também os beneficiários intermediários. A diferença, sabem qual é, mas refiro apenas que o direto, tem o lançamento propriamente da empreitada e do concurso público para a sua execução, enquanto que o intermediário terá que selecionar empresas ou outros beneficiários finais para a concretização da medida. E, portanto, quer de um ponto de vista de uma entidade, mas são ambas, estas duas entidades são ambas entidades públicas que fazem este trabalho, e são cerca de 70 entidades que nós temos no PRR a fazer este trabalho e que contratualizaram connosco. E esses contratos agora vão ter que ser atualizados e refrescados, digamos, ao abrigo aqui destes montantes da reprogramação, e contratualizaram connosco prazos de execução e tudo isso, para podermos também ir ao encontro da última preocupação que o Sr. Deputado aqui refere do ponto de vista de mecanismos de monitorização e de objetivos e de entregas de resultados. E, portanto, aqui existiu sempre uma preocupação relativamente à montagem de equipas adequadas, equipas essas que têm que ser adicionais, porque não podem estas entidades públicas ser sempre as mesmas entidades a fazer o trabalho do PT 2020, PRR, PT 2030, e, portanto, houve essa preocupação, houve a criação de um contingente avultado de, se não me engano, cerca de 1.200 contratações possíveis para estas entidades no âmbito do PRR que podiam ser concretizadas, mas mais uma vez aqui esbarramos um bocado com esta circunstância de que contratação de pessoas leva sempre algum tempo a ser concretizado.
para novas equipas. Essas novas equipas atualmente estão, portanto, reforçadas com esses novos elementos. Obviamente que há um ciclo de aprendizagem e, portanto, vamos evoluir num sentido de podermos concretizar e acelerar a execução do PRR, agora que estão reunidas algumas condições adicionais, não só de recursos adicionais, não só de ajustamentos face a expectativas otimistas, é facto, iniciais que foram colocadas no plano inicial, quando olhávamos, por exemplo, para a concretização de alguns dos objetivos nos prazos em que lá estavam fixados inicialmente, veríamos que havia aqui uma impossibilidade dessa concretização, obviamente, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista físico. Isso era visível e, portanto, mereceu, obviamente, ajustamento agora e, portanto, dito isto, acho que estão reunidas mais condições, não todas elas, mas mais condições para podermos concretizar aqui uma aceleração da execução do PRR, que é isso que todos desejamos e vejo também que há aqui alguma concertação à volta disso, porque é importante, porque isto tem que ser um desígnio nacional, tem que ser um projeto importante para todos, para o podermos concretizar a tempo. Poderemos ter discussões do ponto de vista de orientação estratégica, de colocação em investimentos, isso é uma discussão política que eu deixo para vocês, mas o importante é que do ponto de vista técnico isso seja possível e a ajuda de todos é imprescindível para essa concretização, obviamente. Portanto, esta adaptação da máquina do Estado é também das preocupações portanto, do PRR, quer do ponto de vista de reformas, quer do ponto de vista de investimentos, para tornar também aqui alguma eficiência e eficácia para que seja possível concretizar quer a prestação de contas de uma forma mais transparente, quer também criar aqui algumas reformas essenciais que há muito tempo se fala e que não estavam, portanto, também alinhadas numa concretização temporal exigente para a sua operacionalização ou para a sua concretização. E, de facto, uma das vantagens do PRR é essencialmente este aspecto, é que permite a todos saber qual é que é esse objetivo, essa concretização. Mas reparo também que, por vezes, há aqui alguma dificuldade em ver como é que pode observar a descrição de uma meta ou a descrição de um marco e a sua evolução. Obviamente que a nossa preocupação tem sido muito pedido de pagamento a pedido de pagamento. A meta que refere estará num próximo pedido de pagamento e portanto, ainda não tivemos, digamos assim, embora a monitorização seja feita sempre já com uma visão do próximo ou dos próximos 2 pedidos de pagamento, haverá aqui alguma circunstância de melhoria do ponto de vista da transparência do nosso lado, que poderá também ir mais além, não só justificar o presente, mas ir um bocadinho mais além no futuro do ponto de vista de monitorização e de dar essa possibilidade também de acompanhamento dessa concretização. Temos feito, obviamente, algum esforço sobre essa matéria, temos tido celeridade na apresentação dessas validações, também do ponto de vista de não arriscar aqui com expectativas agoradas, com expectativas que não possam e depois ser alcançadas, porque, como disse há bocado, a avaliação da concretização de um marco e meta é da própria Comissão Europeia. E não tenham... isto é uma coisa muito complexa, porque às vezes nas discussões técnicas que temos aparece sempre uma evidência, um papel e uma exigência adicional. E eu também não quero estar a incorrer a dizer eu já tenho a meta feita, a Comissão Europeia observa essa concretização e no dia seguinte diz-me não tem nada, porque ainda falta isto ou ainda falta aquilo. E, portanto, introduzir aqui algum aspecto de prudência, introduzir aqui algum aspecto de prudência que é necessário sobre esta matéria. Acho que é tudo, não é? Sr. Deputado Filipe Melo tinha aqui a questão
dos Açores, eu acho que esclareci essa questão na minha intervenção anterior. Obviamente que os 500 milhões não é para esse investimento adicional. O que eu disse, há um novo investimento, novo nesta componente, e esse novo investimento é dos Açores. Portanto, existe um acréscimo de 3 mil camas no alojamento estudantil e o resto deste montante será para manter o objetivo dos das 26 mil habitações. Portanto. E também não é só este montante todo da componente C2, não é só estes 3 ou 4 investimentos que eu estou aqui a dizer. Existem mais investimentos nessa componente que poderá, portanto, consultar e, portanto, para não estarmos aqui a fazer médias de construção face ao valor global. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer, em nome da subcomissão, a vossa presença cá. Foi muito útil a reunião para um ponto de situação agora com a programação, por isso nós damos por encerrada esta sessão. Até uma próxima. Muito obrigado a todos. E pronto, e é isso mesmo. Muito obrigado. Boa tarde a todos.